Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Então vamos iniciar nossa aula. Vamos abrir primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios 12. Bom, Clodoy. 1 Coríntios 12, versículo 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. O que acontece, irmãos? Nessa aula aqui, eu vou estar fazendo um apanhado geral sobre os dons do Espírito Santo. Entendeu? Esse é um dos temas mais controversos que tem na Escritura. Existe muita discussão. Primeira das discussões, os dons cessaram no primeiro século? Ou os dons continuaram? Se continuaram, quais foram os dons que continuaram? Entendeu? O que é bíblico, o que não é? Então essa é uma área extremamente difícil. No Brasil, a grande maioria das igrejas, ela é o que nós chamamos de igrejas carismáticas ou pentecostais. Então 90% das igrejas lida com os dons, acredita nos dons e diz que os dons hoje estão funcionando na sua plenitude. Então assim, não é exatamente esse o tema da nossa aula de hoje. Porque eu costumo dizer que nós aqui na nossa igreja é o que eu chamo de continuista bíblico. O que é o continuista bíblico? É aquele que acredita que os dons, Deus pode os dar nos dias de hoje, porque, primeiro motivo, Ele é Deus. Ele é soberano. Se Ele resolver agir, Ele pode fazer da maneira que Ele bem entende. Esse é o primeiro aspecto. Agora, por que o termo bíblico? Veja, porque nós entendemos que a grande segurança de saber se um dom é genuíno ou não, é verdadeiro ou não, é esse dom estar baseado na Escritura. Vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, aqueles que defendem as línguas. A Escritura é muito clara. Se alguém ora em língua, que haja quem interprete. E no máximo 3. Falando primeiramente um, aí esse um se cala, aí fala o segundo se cala, e fala o terceiro se cala. Entendeu? Se não tem interpretação, a Bíblia fala, permaneça calado. E para si mesmo você ora a Deus falando em mistérios, porque nem você está entendendo. Então o que um continuista bíblico vai falar disso? Vai falar que uma igreja que alega que tem os dons, quando você vê a operação desses dons nessa igreja, eles têm que ser obedecendo a palavra. Não venha me obrigar a dizer que aquele dom é bíblico, se logo na operação dele já está em desobediência. Eu não sou obrigado a crer que algo é bíblico se aquilo vai de maneira contrária à Escritura. Então, de uma maneira prática, é muito comum nós chegarmos nas igrejas hoje e ver um monte de gente falando em línguas altas, sem interpretação. A Bíblia dá um nome para isso. 1 Coríntios 14 fala que se você chegar num lugar, todos estiverem falando em língua sem interpretação, vão dizer que a igreja é um hospício. Que todo mundo está louco. É o que Paulo fala, não sou eu. Só estou lendo aqui o que o irmão Paulo falou. Entendeu? Então o que acontece? Você vê pessoas falando em línguas com interpretação. Tem que ser no máximo 3, com ordem, tem que haver julgamento.
Então, o continuista bíblico é alguém que crê nos dons, porém extremamente cauteloso. Porque, veja, o próprio apóstolo Paulo começou o versículo 12 aqui, ó, não quero que sejais ignorantes. Se Paulo tinha essa preocupação, queria dizer duas coisas. Primeiro, que na igreja de Corinto, os dons estavam presentes, e nas outras igrejas. Segundo, que havia muita ignorância, havia muita coisa errada. Porque, olha que interessante, versículo 2. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. O que acontece? Entre os gentios havia uma espécie de êxtase. No culto de idolatria havia transes. Haviam pessoas que, possessas de demônios, ou por influência de demônios, também faziam dons. Entendeu? Então, assim, o primeiro critério, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o primeiro critério para o dom ser do Espírito Santo, a pessoa que está usando, sendo usada naquele dom, ela tem que ser um servo de Cristo. Só que ela só pode dizer que Jesus é Senhor, e Senhor aqui é Kyrios. Kyrios quer dizer Deus. Ela só pode fazer isso pelo Espírito Santo. Que Espírito Santo que habita nela? Então, primeiro critério, a pessoa que está operando o dom, ela tem que ser alguém nascido de novo. Ah, pastor, por que isso é importante? Porque você conhece alguém nascido de novo, logo de cara pelos frutos. Alguém que se diz ser cheio do Espírito, tem que ser cheio do sobrenome do Espírito, que é santo. Não venha me dizer se que você é cheio do Espírito Santo, se o seu testemunho cristão é horrível. Não cola, não dá para aceitar. É engano grosseiro. Ah, a carne é fraca uma ova, a carne é fraca é um texto falando que a lei de Moisés é fraca, a circuncisão é fraca. Entendeu? Então aqui você já começa a juntar, peraí, como pensa um continuista bíblico? Entendeu? Simples, é o critério que está aqui. E por que isso é importante? Em igrejas onde se prega do púlpito a seguinte mensagem, dá uma chance para Jesus. Jesus está de braços abertos te aguardando. O número de pessoas que nunca foram salvas é enorme. Porque dar uma chance para Jesus não é evangelho. Você vir para a igreja porque Deus é um resolvedor de problemas, não é evangelho. Então o que acontece? Pessoas que nunca foram salvas, que muitas vezes foram treinadas na feitiçaria, simplesmente de um momento para outro é tratado como alguém que nasceu de novo. E porque existe uma operação sobrenatural, se diz que aquilo é um dom do Espírito Santo. Ei, pera lá. Calma. Não é assim que funciona. O conteúdo, essa operação de dom é genuína. Qual o conteúdo dela? Entendeu? Por que é tão importante não ser ignorante? Por que é tão importante nos dias de hoje ter pessoas, por exemplo, um dos dons é o dom de discernimento de espíritos. Nas igrejas históricas, você vai ouvir a seguinte interpretação, que discernir espíritos é ver que alguém, quando está pregando, ela está falando a parte do Espírito Santo. É isso, é. Sim, você percebe pelo conteúdo que a pessoa está falando, se está falando com a parte do Espírito Santo.
É apenas isso? Não. É mais amplo. Esse julgamento é um julgamento que acontece no meio natural, no âmbito natural. É uma capacidade natural de um cristão maduro de perceber que alguém está falando verdades bíblicas, baseadas na Escritura. Isso é um dos aspectos do dom de discernimento de espíritos? Eu creio que sim, mas não só esse. Existe um outro lado que necessita ser avaliado. Entrei numa igreja, estão orando em línguas altas, no mínimo é rebeldia. No mínimo é um povo desobediente, desrespeitoso com a palavra de Deus. Um povo de dura serviço, porque de reunião em reunião se repete a mesma desobediência e ninguém fala nada. Além de tudo, um povo mal orientado. Aí, pelo dom de discernimento do Espírito, eu falo, não, esse dom aí, essa operação de dom não é do Espírito Santo. Como é que você sabe? Porque está desobedecendo a palavra. O Espírito Santo, quem inspirou a Bíblia? O Espírito Santo. Uma operação do dom do Espírito Santo vai desobedecer a Bíblia? Não. Então, assim, para ser legal, para ser bacana, no mínimo, é alguém descontrolado, que está tendo uma operação do dom, mas em desobediência à palavra, não está fazendo aquilo de maneira bíblica. Percebe? A igreja de Corinto teve muito problema por causa de dons. Muitos problemas. Ainda mais por causa do ambiente espiritual na Ásia. No Brasil, a mesma coisa. Nós temos um ambiente espiritual difícil. Por exemplo, eu vi uma pessoa que era consultada na igreja como profeta, uma mulher, andava no maior estilo profeta, coquinho, saião, entendeu? A turma ligava para a casa dela, fazendo algo que a Bíblia nunca mandou fazer. Por exemplo, dom de discernimento de espíritos. Vamos mais um pouquinho. Por exemplo, eu ligar para alguém para buscar uma palavra. É muito comum no meio pentecostal. Não existe um versículo que apoie isso. Por quê? Porque quem dá o dom é Deus. Quem dá a operação é o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe seu nome, seu endereço e o lugar que você congrega. Você não precisa ir atrás. É Deus que vem. Quando Ele deseja, a hora que Ele deseja, da maneira que Ele deseja. Dom de discernimento de espíritos. Eu liguei porque quem vai ser? A irmã Luísa é profeta. Irmão, você já não está agindo no Espírito. Entendeu? Já pode parar aí que vai dar coisa errada. Como o pastor sabe? É porque não tem na Bíblia isso. Percebem como é uma questão? Na verdade, a turma complica, a coisa é simples. A Bíblia é completa. Quer ver que interessante? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que está acontecendo aqui? Ninguém vai ter todos os dons. A diversidade, vários dons. Tá? Versículo 5. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O que está falando aqui? Que existem várias maneiras de servir a igreja, vários ministérios, mas é o Senhor que dá o ministério. Entendeu? E aí ele vem, 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O que acontece? São várias as operações. Que o pessoal, os queridos irmãos pentecostais querem fazer. Todo mundo tem que operar tudo. Não é bíblico. É diversidade. Entendeu? Nós vamos ver no texto, há uns línguas, há outro tal, há outro tal. Entendeu? Então, muito cuidado, já vi gente chorando. Outra coisa, irmãos.
O batismo no Espírito Santo acontece quando a pessoa crê. O que é batismo? É imersão, ela é imersa no poder do Espírito Santo. Como? Via novo nascimento. A consequência disso é ela passar a amar a Deus e crer. Ali ela é batizada. Esse termo foi usado no livro de Atos como sinalizando a aparição de alguns dons? Foi. Mas dessa forma, esse termo parou de ser usado. Foi um linguajar peculiar que foi usado. Existem textos no livro de Atos que falam, ó, vocês receberam o batismo no Espírito Santo? Existe, mas eu tenho que entender que Atos é transitório. E no livro de Atos, havia pessoas que tinham crido em Jesus e que ainda não tinham recebido os sinais do batismo do Espírito Santo. No livro de Atos. Eu tenho que tomar muito cuidado com qualquer interpretação do livro de Atos. Tudo que eu vou pegar em Atos e querer usar para a igreja tem que aparecer nas epístolas. Se não, é só lá. Entenderam? Então, assim, batismo com o Espírito Santo é quando crê. Agora, dons o que são? São a plenitude do Espírito. É alguém que o Espírito Santo tem um controle tal na vida da pessoa e que o Espírito Santo usa a pessoa em operações. Ah, o cara é um tranqueira, safado, não paga ninguém. Lembra? Opa! Tranqueira, safado, não paga ninguém? Não tem o sobrenome do Espírito. Não sou obrigado a crer que é de Deus. Nossa, mas ele falou que sua meia é branca com bolinha vermelha. Satanás também pode falar isso. Porque os demônios são seres invisíveis. Entendeu? Ah, mas ele falou que você dá para fechar um negócio do carro. Também pode, são seres invisíveis, entendeu? Um dos testes para o profeta é o caráter do profeta. É um dos testes que está na Bíblia. Entendeu? E usando esse termo profeta, até de uma maneira popular, porque o que acontece aqui eu tenho que entender. Não existem mais profetas hoje. O que eu estou querendo dizer? Os profetas infalíveis, que escreveram o Antigo Testamento e que formaram a base do Novo Testamento. Efésios capítulo 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Eles fizeram o fundamento, eles eram infalíveis, não erravam. O que pode se discutir hoje é o que chamam de dom de profecia. Para você entender que é diferente, ele tem que ser julgado. Se tem que ser julgado, é porque podem haver erros. Entendeu? Já mostrando que não é profeta. Agora é lógico, de maneira popular a gente usa esse termo. Talvez até algo que pela prática o uso desse termo precisa ser corrigido, porque pode gerar um mau entendimento. Porque veja, nós não acreditamos que existam profetas hoje. Nem tenho como acreditar, foram fundamento. Os profetas, 100% do que eles falavam cumpria, 100%. Sem uma gota de areia de erro. Em 100% das profecias. Em todas as vezes que o cara abriu a boca e falou, assim diz o Senhor, todas, sem exceção, todas cumpriu, 100% preciso. Não existe isso hoje. Não existe. Entenderam? Então, assim, muito cuidado com a terminologia, que nós ainda temos alguns hábitos que precisam ser corrigidos. Amém? Vamos seguir um pouco mais. Versículo 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que
for útil. Gente, primeiro sinal. Para o que for útil. Eu pergunto, o Espírito Santo é Santo Antônio casamenteiro? Aonde que a gente vê na Bíblia uma operação do Espírito Santo dizendo com quem você vai casar? Se eu sei que os dons são para a edificação da igreja, casamento é âmbito da igreja ou é âmbito pessoal? É uma operação do Espírito Santo? Percebe como é relativamente simples? Ah, pastor, mas você não viu. Lá na minha igreja falaram. Veja, eu não estou dizendo que não houve o sobrenatural. E se a pessoa teve uma impressão pessoal? Veja, nós temos vivência de bater o olho na pessoa e tem um monte de coisa que a gente já sabe. Só pela experiência de vida. Aí a pessoa olhou e falou, nossa, não é que esse casal combina? Nossa, olha como é que eles... Aí a pessoa empolgada, num ambiente propício, porque vê se está todo mundo pilhando, para que vai haver o sobrenatural. Se não haver o sobrenatural, fica todo mundo triste, bicudo. Deus não quis falar. Aí as pessoas, até de boa fé, pegam uma percepção humana, às vezes um olhar do pretendente, uma coisa. E aí transforma aquilo em dom do Espírito. E na verdade foi uma percepção humana. Percebe? Por isso que o dom de profecia tem que ser julgado. Se um dia o Santo Antônio Casamenteiro quiser aparecer aqui na igreja, nós vamos falar para o Santo Antônio Casamenteiro, olha, isso aí não foi uma operação de Deus. Irmãos, desconsiderem isso. Porque isso não serve para a edificação da igreja. Não servindo para a edificação da igreja, não é um dom do Espírito. Porque é pessoal. Existem outras ferramentas dentro da Bíblia que Deus usa para te mostrar com quem você vai casar. É só ver o que alguns casamentos aí no meio carismático, no meio pentecostal, o inferno que é. Aí você vê as mulheres chorando, mas foi profetizado lá na igreja. Aí ela está casada com o capeta, que às vezes nem salvo é. E é bolachada que rola, palavrão, grito. Gente, rola. Por causa da profetada. Entendeu? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá, olha que interessante, versículo 8, vou ler o bloco. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. A um é dada uma coisa, a outro é dada outra. O que é o dom da palavra de sabedoria e da palavra de conhecimento? Veja, os irmãos históricos vão dizer que o dom da palavra da sabedoria e do conhecimento estão ligados ao ensino. Tem fundamento? Tem. Porque está ligado ao dom de ministério de Efésios 4. É só isso? Eu creio que não. Veja, isso aqui é uma operação extraordinária, não é apenas uma exposição bíblica. A melhor interpretação que eu vi até hoje da palavra de sabedoria, qual que é? Numa situação extraordinária, Deus, através da operação do Espírito Santo, compartilha parte da sua sabedoria divina para a resolução daquela situação extraordinária. Mais ou menos é assim, você está com um problema enorme. Vamos pegar o exemplo mais clássico da Escritura. Esdras tinha que viajar da Pérsia para Jerusalém, com um caminhão de dinheiro.
cheio de bandido na estrada e sem um exército particular. Eles foram orar e jejuaram. Deus deu a estratégia, qual? Divide em pequenas coisas e passa. Passou tudo, não teve um roubo. Vou dar um outro exemplo das escrituras. José, no sonho de Faraó. É simples, vamos guardar 20%. Ninguém pensou naquilo. Entendeu? Vamos pensar a operação de Daniel interpretando sonhos. Aquilo foi a sabedoria da parte de Deus, que ele acertou até os impérios que vinham depois. Então, quando eu falo da palavra da sabedoria, eu não posso reduzir ela apenas ao ensino. É como se Deus compartilhasse. Por exemplo, uma vez, eu tive uma situação que eu percebi claramente que ali o Senhor me deu a operação da palavra da sabedoria. E foi relativamente simples. Meu aluguel vencia na quarta-feira. Era domingo à noite e não tinha dinheiro para aluguel. E o fiador era meu tio. E nem pensar em atrasar o aluguel. No domingo tinha culto e fomos para oração. Aí eu fui conversar com o pastor falou, vamos orar que o Senhor vai dar uma estratégia. Quando chegou a noite, eu estava sentado, de repente, as ações descortinaram na minha mente, brilharam na minha mente. Mas foi um pensamento, não foi um anjo que entregou assim. E a estratégia foi simples, é o seguinte, pega o carro, vai amanhã para Curitiba, vai em tal cliente, tal cliente, tal cliente, tal cliente. Quando for final de tarde, você passa o pedido. O pedido vai chegar pelo Sedex. Você entrega no dia seguinte. Pega os cheques, na época tinha cheque. Retorna para São Paulo. Vai em tal lugar. A pessoa vai trocar o cheque pré-datado para você sem cobrar juro. E você vai lá na quinta-feira de manhã, na quinta-feira. E paga. Aí eu pensei, falei, mas Senhor, Sedex não chega em 24 horas. Aí veio na minha mente, eu garanto. Aí olha que interessante, vim para Curitiba, corri os clientes. Quando foi à tarde, fui na casa do irmão João, porque só ele tinha telefone. Liguei a cobrar para distribuidor em São Paulo, passei o pedido pelo telefone. Nós estamos falando, gente, ano 2000, 25 anos atrás. O que acontece? O Vivaldo falou, fica tranquilo, vamos orar, vai chegar amanhã. Aí eu dei o endereço em Curitiba para chegar. Quando deu 3 da tarde, o Sedex chegou, que até a mercadoria fui entregar. Cheguei no primeiro cliente para entregar. Em vez de ser o cliente, a maior locadora de Curitiba, em vez de ser o primeiro cliente, em vez de ser o cliente, era a esposa evangélica. Ela olhou para mim e falou, não vou pagar em cheque. Abriu a gaveta, pagou tudo em dinheiro. E eu vim entregando. Entendeu? Entreguei todo mundo, peguei todo mundo, voltei, falei, nossa, voltei cantando assim, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Na quarta-feira peguei o carro, fiz a viagem para São Paulo, cheguei em São Paulo, fui no lugar que era, a pessoa me trocou o cheque, sem cobrar juro. E na própria quinta-feira, fui lá e paguei o coisa. Eu acho que dessa forma dá para entender o que é a palavra de sabedoria. Entendeu? Ela é extraordinária. Não é para toda hora. Mas você sabe que você de si mesmo, você não tinha como chegar àquelas conclusões. É totalmente sobrenatural, sem um motivo aparente. Entendeu? Ela pode ser usada no ensino bíblico? Também. Mas aqui nós não estamos falando de dons do ministério. Pastor, fica muito etéreo. Fica um pouco, mas tudo que eu fiz foi bíblico.
Fiz alguma coisa fora da Bíblia? Você lutar uma batalha com toda a sua força, está fora da Bíblia? Você tentar, crendo que Deus pode fazer, está fora da Bíblia? Agora, tudo que Deus fez foi Deus soberano, para ser glorificado. Na vida de um pobre cristão, novo convertido, mal organizado com as suas contas, que ainda precisava ser ensinado. Uma ovelhinha, um pobrezinho. Zé Ruela. Entendeu? Que hoje, pela misericórdia de Deus, para a honra e glória do seu nome, dá aula de finanças bíblicas. O mesmo cara que precisava vender o almoço para jantar. Entenderam? Palavra da sabedoria. A palavra do conhecimento é a mesma coisa. Só que a palavra do conhecimento, ela vai envolver informações que você não tinha condição de saber do ponto de vista natural. Por exemplo, o grande pastor Charles Spurgeon. Ele não cria muito nos dons. Ele era bem desconfiado com isso. Mas numa reunião dele, Deus falou para ele, falou, ó, tem um cara que vai matar uma pessoa, ele entrou aqui armado, e eu trouxe ele até aqui para você falar para ele para não fazer isso. E tinha uma pessoa na congregação armada, que ia matar uma outra pessoa. Agora eu pergunto, do ponto de vista natural, tem como um pastor, numa igreja com milhares de pessoas, saber que tem alguém armado? Agora, veja que interessante, é específico. É claro, é nítido, é verdadeiro e é extraordinário. Entendeu? Não é um conhecimento bíblico. Pode ser usado no ensino? Pode, por exemplo, nas aplicações do ensino bíblico. Muitas vezes a pessoa flui na palavra do conhecimento e nem sabe. Mas na hora o pregador usado por Deus, ele, tá vindo aqui na minha mente, tal aplicação, aplica bem isso aqui. Também pode ser usado. Entendeu? Por exemplo, comigo aconteceu uma vez. Estávamos numa reunião, eu olhei para minha irmã e veio o seguinte pensamento. O marido dessa irmã veio falar com ela hoje e falou que vai se separar e que vai sair de casa e que o casamento deles não tem conserto. E eu quero que você e a Paula orem por ela. Porque ela é nova convertida, ela não vai suportar. Aí eu olhei assim com aquela cara desconfiada e em pensamento orei, falei, Senhor, amém, só tem uma coisa, Senhor, o Senhor sabe que eu sou novo convertido. Então, por favor, na minha pequenez, não estou desconfiando, mas eu não quero falar em seu nome sem ter certeza. Porque a tua palavra fala, isso conversando com Deus em pensamento, a tua palavra fala que o profeta que disser que Deus falou e Deus não falou, que morra. E eu não quero. Então, Senhor, me manda um sinal. Assim que acabar a reunião, a primeira coisa que essa irmã vai fazer, ela vai vir procurar eu e a Paula, vai contar tudo pra gente. E vai confirmar tudo isso que o senhor está falando. O que vocês acham que aconteceu? Acabou a reunião. Aí Deus mandou a irmã até a mula. Para a mula falar com o Balaão. Entendeu? Mas eu não tinha como saber aquilo. Agora, qual foi a utilidade? A utilidade foi a palavra de consolo, ó minha irmã. Deus está no controle, embora isso esteja acontecendo. Ele é soberano. Vamos orar. Tal. Percebe? Só que, irmãos, isso é raro. O grande problema hoje é que eles querem pegar algo que é raro e aplicar em todas as situações. Aí vira a festa da profetada. Porque veja, se eu tenho algo escrito sobre aquela irmã nova convertida,
Se é uma cristã experiente, nem precisava do dom. Porque uma cristã experiente ia confiar em Deus e falar, olha, pode falar o que quiser, quem dá a última palavra é Deus. Isso explica por que nas igrejas históricas, e muitas delas, não tem tanta operação de dom. Porque a pessoa já conhece a Bíblia. Então não precisa o sobrenatural, ela já sabe o que fazer. Porque a principal maneira que Deus tem de falar conosco é pela verdade da Escritura. O problema é que nas igrejas pentecostais a grande maioria não conhece 2 linhas da Bíblia. Aí não dá nem para julgar. Até a profetada entra. Vocês percebem? Esse é um exemplo bem claro. Se a irmã é madura na fé, assim que o marido falar, você olha para a cara dele e fala amém. Que você seja feliz. Virava as costas, ela ia para o joelho. Senhor, tu és soberano, o marido quem deu foi o Senhor. Se o Senhor deu, só entendeu? Não precisava de ninguém para falar. Eu vou me agarrar em ti, porque tu és Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Alguém que conhece quem é o Deus da Bíblia precisa de palavra de conhecimento na igreja? Não. Percebe? Então assim, eu preciso perceber esses detalhes. Mas também o detalhe, a origem daquilo foi sobrenatural. Vamos lá. Versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Irmãos, a fé aqui não é a fé salvadora, tá? É a fé para operações de coisas extraordinárias. Por exemplo, alguém que vai plantar uma igreja num país e a pessoa não tem a mínima condição. E a pessoa fala, olha, Deus colocou no meu coração, Deus vai prover o recurso, Ele vai alinhar as coisas, a providência dele vai agir e vai dar certo. E passa-se os anos, o cara está lá no país plantando igreja. E Deus providenciou tudo. É essa fé que eu estou falando. Isso é um dom. Não é a fé salvadora que Deus dá. Isso aqui é para coisas extraordinárias. Que pode ser usado, por exemplo, junto com outro dom, o dom de curar. Por exemplo, você olha um paralítico e você vai lá e ora com ele. Primeira coisa, com a fé no poder de Deus para o paralítico ser curado. E segunda coisa, a fé no poder de um Deus que cura. Entendeu? Agora, o que eu preciso tomar cuidado? Existem dons de cura hoje? Como em Atos dos Apóstolos, não. Mas Deus ainda cura. E como cura? E cura muito. E nós temos que ter expectativa num Deus que cura. Porém, o que eu quero te explicar, na própria Bíblia, Paulo deixou Epáfras doente. Por que ele não mandou um lencinho ungido para Epáfras ser curado? Que Atos conta que só de pegar no lencinho a pessoa era curada ou o demônio saía. Por que em vez na pitonisa, na adivinhadora, Paulo não orou por um lencinho e deu na mão dela? E saía de perto, depois que ele saiu de perto, o demônio ia embora, e nem apanhava. Porque a gente vê dentro da própria Bíblia aquilo cessando. Então, o que acontece? Você vai ver de uma maneira errada, falar dom de cura. Não precisa ficar corrigindo a pessoa. Mas eu respondo assim, eu falo, é verdade, irmão, Deus é poderoso para curar, vamos crer. Aí se tiver uma oportunidade, eu falo, ó, irmão, e fica tranquilo. Porque nem sempre a coisa acontece como a gente pensa. Porque a gente vê na própria Bíblia que teve gente que Deus não curou. Mas faz de uma maneira habilidosa, entendendo a pequenez. Que mais? E a outra, operação de maravilhas. Irmãos, operação de maravilhas é o seguinte.
Teve um caso, olha, misericórdia, agora eu vou ficar sem reputação na internet. Mas eu vi uma perna crescer. E cresceu bem uns 4 centímetros. E foi que nem cena de filme. Com esses olhos que iam de ser arrebatados. Entendeu? Eu sei de gente que o tumor sumiu instantaneamente. Havia um diagnóstico de exame, de imagem, com o tumor lá. A pessoa sentiu que o tumor saiu, foi fazer outro exame, não tinha mais nada. Entendeu? Isso é operação de maravilhas. Deus pode fazer? Sim, Ele faz como quiser. Ah, então o pastor acredita no dente de ouro? Olha, se for comprovado, acredito. Quem sou eu para duvidar? Mas comprova. O problema é que de uma hora para outra, em toda igreja, em todo canto, todo mundo com dente de ouro. E os dentistas tudo indo à falência. Pô, irmão. Tanto é que eu tenho por hábito, se alguém ficar doente, eu falo, guarda os exames. Porque se Deus te curar extraordinariamente, nós temos como comprovar. Eu conheço uma irmã, uma querida irmã, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que teve seu fígado totalmente curado de hepatite C. O médico não sabia o que falar, não pode ser, não sei o quê. Só que ela tinha os exames. Só que essa irmã o tempo todo, uma cristã piedosa. Ela falava da sua confiança no poder de Deus para curá-la. Maravilhas. Entendeu? Extraordinário. Não é toda hora. Que mais? Versículo 10, e a outro profecia, e a outro dom de discernir espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O que está falando aqui? Os dons finais, profecia. O que é profecia, gente? O dom de profecia não fala de adivinhar o futuro. Quem prevê o futuro pode ser uma operação do dom da palavra do conhecimento. Deus milagrosamente avisa de um evento futuro. Pode acontecer. O dom da profecia, o que é? Palavras inspiradas pelo Espírito Santo, proferidas para exortar, redarguir, consolar e edificar a igreja. Por que tem que ser julgada? Está no capítulo 14. Porque elas têm que fechar com a Escritura. Senão não foi profecia. Não exortou, não redarguiu, não consolou, não edificou. Não foi o dom. Pode ter sido a pessoa. Por isso tem que ser julgado. E aqui entra os mais discutidos, né? Variedade de línguas e interpretação. Veja, vamos começar pelo segundo. Línguas com interpretação tem que ser tratada igual profecia. Tem que ser julgado. Ela ganha status de profecia. Então também tem que ser para exortar, redarguir, consolar e edificar. Em 25 anos eu só vi uma vez esse dom. E exortou, redarguiu, consolou, segundo a Escritura. E aconteceu um negócio meio maluco. O que eu vou falar aqui não é um hábito meu. Mas dava para você, a presença era palpável.
Aqueles que eram pessoas consagradas sabiam que ali estava acontecendo uma operação genuína no Espírito Santo, como eu nunca vi. Vários crentes maduros, tudo com ordem e decência. A pessoa levantou, falou numa língua que ela nunca aprendeu. Assim que ela acabou a expressão em línguas, a pessoa falou, agora o Senhor dará a interpretação. Ela sabia. Passados alguns segundos, a interpretação veio. Na nossa língua, em português. E aquilo era uma palavra de exortação e de consolo para o momento que a igreja estava passando naquela hora. E os irmãos julgaram, e todos os mais experientes falaram, não, isso aí foi uma palavra de Deus. O que você vê hoje nas igrejas? O cara fala biribiri, shugi-shugi, yugi-yugi, e aí fala, louvado seja Deus, e quer dizer que aquilo é língua com interpretação. Não é. Aquilo é coisa da sua cabeça, você está inventando. Ah, pastor, me prova biblicamente. Veja, o Espírito está sujeito ao profeta. Eu não posso falar em língua alta sem interpretação. Se o Espírito não avisar antes que vai ter interpretação, que bagunça que vira o culto. Levanta o irmão João, uma expressão em línguas. Ah, me enganei. Aí levanta a irmã Nolisbel, uma expressão em línguas. Cadê a interpretação? Ah, me enganei. Aí levanta o Claudoir, uma expressão em línguas. Cadê a interpretação? Ah, me enganei. O Espírito Santo opera assim? Não. Quem já foi em igreja pentecostal sabe o que eu estou falando. Na verdade, o que a pessoa está é desobedecendo a palavra e falando em línguas. E aí, na sequência, ela fala uma frase em português, para sem base bíblica dizer que aquilo é interpretação. Como é que eu vou julgar? Louvado seja Deus. O cara fala maionese em polonês, em húngaro, em esloveno. E quer me dizer, entendeu? Agora, pastor, como funcionam as línguas? Nós temos uma operação clara das línguas em Atos. Eles glorificaram a Deus num idioma que as pessoas puderem entender. Eu conheço a história de um pastor conceituado. E essa história quem me contou foi um pastor que não acredita muito nos dons, não gosta muito dessa história de dom. E a história é a seguinte, a esposa desse pastor morreu no barco, subindo o rio Amazonas. Aí foram enterrar a esposa na beira do rio, enterraram. Aí o pastor foi embora. Passados 20 anos, o pastor voltou a visitar aquela aldeia. Não sei se 15 ou 20 anos. E aí vários irmãos lembraram dele. E a igreja que tinha sido plantada na aldeia era uma igreja fervorosa. Só que os irmãos falavam duas coisas. Primeiro, por que o pastor demorou tanto para voltar? E segundo, por que o português do pastor tinha piorado tanto? Já que ele falava tão bem português. E aí eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque no enterro da sua mulher, eu só fez o enterro aqui. E nós entendemos tudo que o senhor falou, claro, sem sotaque, sem nada. Mas o pastor falou, mas eu não falava português. Eu aprendi português aqui no Brasil. Isso aí me lembra a operação em Atos. Agora, existe uma segunda operação. Por isso que o texto fala, variedade de línguas. É alguém que no seu momento devocional por Deus, começa a orar, ela e Deus, numa língua que ela nunca aprendeu.
E aquilo, eu posso te falar que é um idioma, com expressões claras, formando orações claras, nítidas, palavras, não é transe, biribiri, chugue-chugue. Entendeu? Amalacai, Amalacai, Amalacai. Embora eu já vi alguns dialetos que usam palavras parecidas com essa. Lá para a região da Federação da Malásia. Entendeu? Mas eu conheço pessoas que na sua oração devocional já falaram em outros idiomas que elas nunca aprenderam. Só que elas não sabem o que falaram. Porque não tinha interpretação. Ah, para que é esse dom? Esse dom é para a edificação da própria pessoa. O dom de línguas é o único dom que é para edificação pessoal. Por isso que ele é o dom menos importante. Por isso que ele é o dom mais simples. Na verdade, se você raciocinar o dom de línguas, é para aquele que precisa ser edificado. Quem precisa ser edificado é porque tem deficiências na sua edificação. Como que é pintada aí nas igrejas? Começou a falar em línguas, é o mais espiritual. Percebe? Aparece por último. E não é só nessa lista, não, em outras línguas, em outras listas. Não é tão importante. Não era para ter tanta confusão. Se alguém, no seu devocional, entendeu? Inspirado pelo Espírito Santo, recebeu o dom de línguas, e começar a orar a Deus num idioma que nunca aprendeu, é para a edificação dela. E é para ser usado no seu íntimo, sem bagunça, sem encrenca. E é lógico, precisa ser feita uma avaliação, porque tem gente que imita. Tem gente que é autossugestão. E o que é pior, tem gente que fala a língua de demônios. Eu já expulsei demônio que falava a língua. Entendeu? E não fui só eu, né? Tem outras pessoas que já expulsaram. O que me leva a pensar que no meio pentecostal tem muita gente ouvindo demônio dizendo que é o Espírito de Deus. É só ver o fruto. A árvore você conhece pelo fruto. O que produz nas vidas? Qual é a vida daquele que está falando? Qual é o compromisso? O que gerou? Qual foi a edificação? O que teve de útil? Se cumpriu. Então, assim, muito cuidado, muita cautela, entendeu? Nós deveríamos sim procurar os dons de serviço, entendeu? Exortar, servir os irmãos, ensinar, socorro, entendeu? Caridade. E principalmente, né, um caminho sobremodo excelente, que é o amor. Porque tudo que foi feito, sem amor não adianta nada. E só para encerrar, vou ter que fazer essa parte. Pastor falou de idiomas naturais. E a tal língua dos anjos existe. Entenda, o próximo texto aqui, 1 Coríntios 13, Paulo fala o seguinte: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada adianta. Então o que eu quero te falar, Paulo está usando uma metáfora. Paulo está usando uma hipérbole. O texto de 1 Coríntios 13 não serve para dizer que existe língua dos anjos. Porque é um só texto. Só isso, pastor? Não.
Aqui os irmãos reformados não vão gostar do que eu vou falar. Ele também não serve para dizer que não tem. E aí pronto, arrumei encrenca. Meia dúzia de portas já fecha na minha cara. Não dá para saber pela Bíblia se tem língua dos anjos e dos homens. Aí eu te pergunto, num planeta onde existem mais de 10 mil idiomas diferentes, fora o que já morreu, o idioma, é importante se é língua de anjo, ou língua de arcanjo, ou de querubim? Não, é importante se o cara está falando uma língua. Eu já vi pessoa operar em língua, você percebia, era um idioma certinho. O cara, você percebia, estava falando coisa com coisa, não era biribiri, chugue-chugue, ig-ig. Lá, 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 lá. Pá. Entendeu? Então assim, cuidado, não supervalorize o dom de línguas, ore a Deus para Deus te usar nos dons, mas entenda, tudo é para edificação, o maior dom que tem, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, ser piedoso, temer a Deus. Entendeu? Na nossa igreja, nós aceitamos a operação dos dons, porém com prudência, com calma, procurando fazer tudo de maneira bíblica, com segurança. Entendeu? Tanto é que na nossa igreja você não vê bagunça. Mas eu sei, nós temos aqui no nosso meio 4 pessoas, que algumas vezes elas oram num idioma que elas nunca aprenderam. Uma delas, inclusive, eu sei, já orou em 2 ou 3 idiomas, que nunca aprendeu. Entendeu? Mas olha que interessante, você não vê a pessoa falando. Porque a pessoa é obediente a Deus, é ela e Deus, não tem interpretação. Se um dia tiver, o Espírito vai falar, ó, isso é uma expressão com interpretação. A pessoa vai levantar, no final da reunião, depois de tudo encerrado, falar, irmãos, eu tenho uma palavra do Senhor para a igreja. E nós vamos julgar. E vai vir a expressão em línguas, terminada a expressão em línguas vai vir a interpretação. Agora, irmão, só lembre disso, em 25 anos só vi uma vez. E só lembre de uma coisa, a Bíblia já está escrita. A maior orientação que tem é a palavra de Deus. O sobrenatural é acessório. Amém? Vamos orar?